vós dizeis, em que havemos de tornar? Ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Aí o Senhor vai falar, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, a vossa vide no campo não será mais estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra o quê? Deleitosa. Eu já declaro que com Deus na sua vida, você vai ser uma terra cheia de alegria, terra cheia de alegria, terra deleitosa, terra cheia da alegria, terra cheia da presença do Senhor. Com o Senhor nenhuma maldição vai te alcançar, e se tem maldição, ser-lhe-á tirada, maldição se converterá em bênção, aquilo que tinha de maldição, aquilo que era oferecido ao mal, tudo isso irá para o limite estabelecido por Deus, e a bênção do Senhor reinará sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre a sua nação, sobre as nações. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome dele, você pode fazer tremer a terra, dando glória a Deus agora, glória a Deus, Shakarabagás, glória a Deus. Sem o Senhor não dá, meu Deus, aleluia. Não dá, uma vez tendo tido um encontro com o Senhor, não dá para ficar mais sem Ele, e mais de 90% das pessoas que estão aí fora, um dia estiveram na presença do Senhor, e agora estão em falta com o Senhor. Por quê? Porque não vem mais, porque se desviaram, porque se afastaram, aquilo que era para estar no altar, que era para Deus, não tem deitado mais, o serviço que era para dar, aquilo que era para fazer, deixaram, seguiram as suas próprias vidas. Sem o Senhor não dá. Libere para o mundo espiritual, para que esses mais de 90% ouça, declare: Senhor, sem o Senhor não dá. Eu declaro o mundo espiritual, e eu declaro aos anjos ministradores, que ministra o coração desses mais de 90% espalhado pela terra fora, declarando que sem o Senhor não dá. Se o Senhor vai usar as pedras para clamar, se o Senhor, nesse momento eu não sei quem tu vai usar, mas uma coisa eu sei, da minha boca já está sendo liberada. Ouça os mais de 90% agora, que sem o Senhor não dá, sem Deus não dá para continuar, sem Deus não tem salvação, sem o Senhor da glória, que deu Jesus Cristo por amor a mim e a você, não tem vida eterna com Ele. Quantos podem entender isso? Então declare para o seu irmão, até mexendo com ele: sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Seja lá o que aconteça com você, ainda que montanhas tente te impedir de ver o Senhor da glória, eu quero declarar para você que se você observar lá daquela montanha, vai surgir o teu Deus, e você vai glorificar Ele, no nome de Jesus. Até nos obstáculos eu quero declarar que o Senhor vai ser exaltado, e se o Senhor tiver de mover essa montanha, eu vou declarar, se é pelos meus lábios, eu vou declarar que essa montanha se moverá. E mesmo enquanto ela não se move, eu vou ver o Deus da glória nessa causa. Aleluia. Agora pode ter certeza, tem a hora de se mover. E se você já está recebendo agora e crê por fé, eu não sei na sua vida o que precisa se mover, mas você já vai declarar que essa montanha vai se mover. Quantos podem declarar por fé? Quantos podem declarar por fé que essa montanha se moverá? Declare: essa montanha se moverá. Quantos estão cheios de Deus essa noite, que entende que sem Deus não dá? Diga: essa montanha se moverá.
no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor da glória. Eu declaro a tua vida cheio da glória de Deus, cheio do azeite de Deus, cheio do fogo de Deus, como foi ministrado nessa noite. Eu creio que o Senhor está queimando. Eu creio que Ele está queimando. Eu creio que é muito maior do que um arder, do que uma ardência. Ele está queimando toda a impureza, Ele está queimando tudo aquilo que não te deixava enxergar, que estava faltando Ele naquela área, e onde está sendo queimado, Ele está tomando o lugar dEle, e toda a sujeira, toda a palha, tudo aquilo que está impedindo você de ver o Senhor, a ausência do Senhor naquele lugar, vai ser queimado, e você vai falar, foi queimado, e agora Senhor, toma o teu lugar. Tudo que era indevido, toda a palha, tudo que estava me cegando, todas as brechas, tudo que, Senhor, não é devido a Ti, seja queimado, e eu restituo agora. Toma o teu lugar, meu Deus, porque sem o Senhor não dá. Quantos podem glorificar? Aleluia. E essa palavra, a gente olha assim, parece que a gente está vendo um Deus, parece que está vendo um Deus irado, mas ainda bem que Ele vai declarar já nesse primeiro versículo que nós lemos, que eu, o Senhor, não mudo, e é por causa disso que a gente não é o quê? Diga, consumido. Quem muda é o homem é muito cheio de altos e baixos muitas das vezes, às vezes tem coisas que a gente infelizmente deixa levar para o coração, não sou diferente também não sou super homem não, às vezes vem, você tem que ser logo curado, senão vai dar ruim, ficar ruim por muitos dias, é um sinal desastroso. E às vezes vem algo que a gente sabe que precisa ser arrancado, que precisa ser tirado, tenta nos fazer ficar mudando, mas o nosso Deus, Ele não muda, Ele olha para a gente, e Ele já declara, eu, Senhor, não mudo, e eu tenho algo com você, ainda que você viva cheio de altos e baixos, ainda que você em algum outro momento tenha um sinal de incredulidade, eu não mudo com você, mas Ele pede para mim e para você, se posiciona, porque no posicionamento você vai ver as maravilhas que eu ainda continuo tendo para você. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia? Quantos podem aplaudir ao Senhor da glória? Ele não muda, porque se Ele mudasse, a gente era tudo consumido. É forte, né? Vou até melhorar um pouco, a gente tudo consumido, né? De repente tem um aqui que não seria, não sei, mas às vezes a gente agrava mesmo, para a gente temer ao Senhor ainda mais, falar, meu Deus, acho que eu não sou consumido mesmo, porque Tu és Deus de salvação, Tu és Deus de misericórdia, as Suas misericórdias são as causas de não sermos, Ele é o mesmo, hoje e sempre. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode bem dizer ao Senhor, aleluia. E Ele vai dizer que desde o dia dos meus pais desviaste dos meus o quê? Estatutos. Fala para o seu irmão assim, Deus sempre teve uma direção para o seu povo. Mas essa história, Isaías, de se desviar é coisa antiga, não é de hoje. Por que a gente declarou mais de 90% do planeta aí, muitas das vezes afastado? Quando eu digo das pessoas que estão lá fora, porque o percentual é muito maior hoje nas igrejas, mas eu digo das pessoas que estão lá fora, talvez você encontre 100, dos 100, mais de 90 sejam afastados, porque essa história de se afastar é coisa antiga. Olha o que ele está falando aqui, ele está declarando, desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Eu já tinha palavra para vocês desde lá de trás, desde o primeiro dia, desde o dia que vocês adentraram na minha presença, eu tenho palavra para vocês, eu tenho falado com vocês. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia? O nosso Deus é Deus que tem palavra, e muito mais do que ter palavra, eu falei no culto aí passado, não sei, um dos cultos, muito mais do que ter palavra, Ele é a própria palavra, Ele é a própria palavra, Ele é a própria palavra. Quantos podem glorificar e bem dizer ao Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Quantas pessoas não guardaram, não se guardaram,
tiveram um encontro com Deus, Deus tomou todas as áreas, e de repente na caminhada deixaram algumas áreas vulneráveis, né? Deixaram algumas áreas abertas, deixaram algumas áreas verdadeiramente sem o Senhor, deixaram os caminhos do Senhor, não guardaram as instruções, se perderam, porque para cada situação na nossa vida, Deus tem uma instrução. E a gente que vive mudando, às vezes Deus já tem uma direção para aquela situação, mas a gente quer descobrir a pólvora. Já descobrir a pólvora, amém? Tem coisa aqui que não precisa se descobrir, precisa se manifestar, porque já está aqui para mim e para você. Deus já tem resposta para tudo, nas leis dele, nos estatutos dele, na palavra dele. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Aí ele vai declarar isso. Então quantos foram aqueles que deixaram os caminhos, não guardaram? Aí olha o que ele vai declarar no texto aqui: tornai-vos para mim. Quem está falando isso? É claro que aqui a gente sabe que ele está batendo principalmente na área financeira, só que vamos parar para analisar em todas as áreas da nossa vida. Se a gente ficar só vendo o financeiro, que adianta eu trazer Deus só para a minha área financeira e todas as outras áreas da minha vida está com a ausência de Deus? Que adianta eu me tornar um homem mais rico aqui de Belfor Roxo, mas todas as outras áreas estarem toda arrebentada, todo destruído? Pergunta ao seu irmão: o que adianta você ter Deus nas tuas finanças e não ter mais Deus em lugar nenhum? O que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. De que adianta ter todo o ouro, toda a prata, todas as pessoas aplaudirem, multidão de pessoas quererem estar com a gente, mas se em muitas áreas estamos vazios? A qualquer momento Deus está voltando. Nem o dia de hoje, nem esse resto de noite que temos nos pertence. Ele é o dono do tempo. Cabe a mim e você remir o tempo, porque a gente não sabe o tempo que a gente vai viver aqui. E no tempo que tenho, remir o tempo, seja para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Seja para possa remir o tempo. Tem coisas, se você não fizer hoje, não vai dar para fazer amanhã. Se tiver de falar que ama, fala hoje, não deixa para amanhã. Será que vai te custar tanto falar que ama? Falar nisso, já tem um tempão que a gente não pratica isso. Você pode olhar para o irmão do lado e falar: eu te amo, meu irmão. Mas tu, como pode eu falar para ele que amo ele, se eu nem conheço ele? Você vai falar para ele: eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro, o Senhor te amou primeiro, amém? Aleluia, aleluia. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós, diz o Senhor. É hora de retornar tudo aquilo que tem, que está aos pés do Senhor. Por que ele está dizendo para retornar? Porque um dia já esteve. Fala para o seu irmão: já esteve. E ele está fazendo: tornai-vos para mim, torna para mim, torna para mim. Por que ele está falando para tornar? Olha, você que estava aqui no altar e não está mais, hein? Olha, você que estava aqui no altar e não está mais, hein? Olha, você que está, olha, ele está falando: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Sinto falta de pessoas aqui, Renatinha, tu sente também? Eu sinto, amado. Sabe por quê? Porque Deus está falando: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Quantas coisas Deus falava com você quando você estava aqui, e agora deixou de falar. O que você está ouvindo é outras coisas, coisas estranhas, que não cabe nem para você. Que, querido, presta atenção, que sem Deus não dá. E você já pensou a pessoa só descobrir isso quando der ruim? Fala para o seu irmão: você não precisa descobrir isso quando der ruim, porque hoje Deus já está revelando para você que sem Ele não dá. Então você está... Como é? Voltai-vos a mim? Voltai-vos, né? E eu me tornarei a vós. O que precisa estar aos pés dele? O Senhor tem misericórdia de nós. O que precisa, ainda bem que Ele não muda. Ainda bem que Ele não muda. É por isso eu e você não somos consumidos. O que está faltando aqui?
Eu ministro aqui, o Senhor me dá a honra de ministrar aqui. Me perguntaria, será que está faltando mais devocional? Será que está me faltando mais prostração? Eu estou aqui, mas eu posso melhorar estando aqui. E você que deixou de estar aqui, tornar isso, porque Deus vai voltar para você e vai fazer coisas maiores. A obra que Ele começou em você, Ele é poderoso para cumprir, para terminar. Por que que você tirou isso? Que tem que ser dado a Deus. Quem tu acha que deu o talento? Ah, mas eu fui, também fiz minha parte, né? Eu fui lá, fiz curso, eu fui lá, me formei. Quem tu acha que permitiu que você se alinhasse nisso tudo? Quem você acha que deu isso tudo para você, que deu condições de pagar, que fez com que você gastasse um tempo precioso que Ele te deu para colher essas coisas, para ficar pelos cantos, para não dar para Ele? Ele está falando, tornai-vos. É hora de retornar tudo que tem que estar aos pés do Senhor. E eu vou ler novamente aqui, ó. Cadê? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Porque só assim as coisas vão fluir novamente. Tem coisas que para fluírem novamente, você tem que se tornar para Deus novamente, tem que retornar novamente. Está em falta, você está em falta. Aquele é muito nas finanças, mas para pensar. Onde você pode estar em falta? Aonde foi que você começou a estar em falta? Aonde foi que você tirou Deus? Uma das coisas que tenta sempre tirar Deus, que se a gente deixar essa coisa se manifestar em qualquer igreja, vai tirar Deus da vida de todo mundo. É um negócio chamado razão. E se começar a conversar, você vai encontrar razão em todo canto. A razão é uma manifestação de dizer não a Deus, e dizer, olha, eu tinha razão, de se levantar e todo mundo falar, você tinha razão. E aonde está Deus nisso? Quando começa a ter muita razão, querida, deixa Deus pelo escanteio. Toma-se decisões contrárias àquilo que Deus quer que tome. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa palavra, porque quando eu comecei a ler essa palavra, seria para um ofertório, e no primeiro momento que eu li 10, né? Aqui as 3:10, quando eu li as duas primeiras palavras, o seu Espírito Santo já trouxe ao meu coração que essa era a palavra que eu tinha que ministrar no culto da noite, no domingo. Naquele mesmo instante eu falei, Senhor, então assim será. Abandonei os estudos, abandonei tudo que eu já tinha mais ou menos preparado para dar uma, e fui estar cavando, fui estar orando, fui estar lendo, fui estar escrevendo algumas coisas para chegar e entregar para você nessa noite. Quantos recebem aí no nome de Jesus? Então, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós. Só assim as coisas vão fluir novamente. Não se engane. Tem muita gente que está dentro da casa de Deus, que tem que tornar para Deus. Pode ser que seja o tempo. Eu não sei o que você pode pensar aí agora, mas são tantas coisas, né? Acho que quando essa palavra vem para a minha vida, eu fico olhando algumas coisas do meu passado, em relação a Deus, vida com Deus. Eu falo assim, tem algumas coisas que eu tenho que tornar. Em muitas coisas eu creio que estou melhor, mas em outras coisas eu posso melhorar em muito. Quem aqui está tão bom assim que não possa melhorar? Quem aqui é tão bom assim que não possa melhorar? Quantos querem melhorar? Traga novamente, retorne novamente aonde você tem que retornar. Aquele que falava para muitas vidas por semana, que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo estava voltando. Cansou? Passou 10 anos, falou, estou 10 anos evangelizando, não voltei, cansei. Aqui tem um momento desse, que eles falam, inútil é servir ao Senhor. E depois ele vai terminar o texto falando, caramba, vocês estão mirando, dizendo que é inútil me servir? Aí no final da passagem, dessa passagem aqui, lá no
18 desse capítulo, ele vai falar: eu voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve e o que não serve. Meu Deus, é forte ou não é? Quantos aqui serviam ao Senhor? Com danças, com serviço, com tantas coisas, uma excelência, querendo, meu Deus do céu, não só é para retornar, como Deus tem crescimento para mim e para você. Lembra do começo? Terra de alegrias, terra deleitosa, pessoas têm prazer em você. Por que tem prazer em você? Por causa de Deus, Sidney. Por que pessoas vão ter prazer? Cara, eu estava contando testemunho aqui da pastora Fabiana em relação à palavra que eu liberei aqui, falando, ela me vendo lá, eu liberando aqui, e o irmão lá que foi lá para São Paulo, Gilson. Por quê? Por causa de Deus, igreja, por causa de Deus. Se tirar Deus, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada para dar. É Deus. Se tirar Deus, até essa palavra aqui eu não vou querer dar a Ele. Presta atenção. Todas as vezes que se tira Deus, você bota em xeque a própria palavra. Ou você acha que quem aqui está mandando trazer todos os dízimos é oferta? É claro que a gente vai ler aqui o 9 ainda, mas vamos ler aqui no 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem que você acha que está falando isso? Será que é o diabo que está mandando trazer tudo e botar os pés do Senhor? Trazer a sua vida, retornar com devoção, retornar com tempo, retornar com os teus tesouros? É Satanás que está falando isso, ou é o Deus Todo-Poderoso que está falando isso, igreja? Quem está falando isso, igreja? É o Deus Todo-Poderoso. Então por que muitas das vezes tem uma resistência na palavra de Deus, quando Deus está falando? Todas as vezes que vier uma resistência, luta contra si mesmo, fala: Senhor, me perdoa, eu não quero lutar contra aquilo que tu está falando, é o Senhor que está falando e eu recebo. Vai haver uma explosão de Deus na sua vida, e aquilo que estava emperrando você vai ser tirado do poder e autoridade do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Está ligado aqui na terra, e eu creio que já foi ligado nos céus. Aleluia. E é o que eu falei também, o que era para estar no altar, que não está, né? Que o Senhor manda trazer de volta, né? Ele está falando conosco essa noite. Espero que esteja falando contigo essa noite. Versículo 8. Como a gente falou aqui, ele estava falando de finanças, mas vamos lá, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós o quê? Me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Ele vai falar que aonde? No dízimo e nas? Quer dizer, aqui era nas finanças, né? Não estavam onde tinham que estar, né? Não estavam onde tinham que estar. Não dá para deixar Deus de fora de nada. Não dá para deixar Deus de fora de nada. Se Deus está dentro, até nas finanças, eu tenho controle sobre as finanças. Se Deus está fora, a finança é que me controla. Aí começa a entrar deuses estranhos, não é verdade? Porque se eu tiro, se eu não trago, se eu tenho, né? Se aquilo que eu tenho que dar para Deus, aquilo que eu tenho que botar no altar, aquilo que é do Senhor eu não faço, então a partir de agora, parece que Deus não tem mais, Ele não tem mais a permissão, eu tiro isso dele, eu intento contra Ele isso, e aí, o que você acha que vai me controlar? Sou eu que vou controlar as finanças, ou as finanças vão me controlar? Isso vai mostrar para a gente o quanto a gente precisa melhorar, amém ou não amém? O que tem controlado você nesses dias? Você tem controlado no poder do Altíssimo? Ou as coisas têm te controlado no poder do não quero mais, do não dá mais para seguir a instrução, não dá mais para ouvir a palavra de Deus? Essa palavra está contrariando o que eu quero fazer. Ei, se a palavra está contrariando o que você quer fazer, é porque você não tem que mais fazer mais essas coisas que você está fazendo. Aleluia. Quantos pode dar glória a Deus por isso? Isso veio agora fresquinho. Se a palavra está contrariando aquilo que você está fazendo, é porque Deus está falando: para de fazer o que você está fazendo agora e faz do jeito que eu estou falando para fazer.
Porque desde lá dos tempos antigos, coisa antiga, tinha gente já se desviando disso. E nunca esteve no coração de Deus que a gente se afastasse das coisas dele. Porque Deus criou a gente para a glória do nome dele. Deus criou a gente para ser adorado por mim e por você, a gente adorar ele, amém? O nome é Deus criou a gente para essas coisas. Deus criou a gente para a gente louvar, para a gente engrandecer, para a gente bendizer. Por que outra coisa quer tirar isso que tem que ser dado a Deus? O que tem sido tirado pelas tuas mãos de Deus, que nunca deveria ser tirado? Meu Deus. Versículo de número 9. E aí vem essa palavra que eu acabei de liberar para você. Já estou terminando. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. De novo, falar de roubo é algo que eu estou tirando, que não deveria tirar. E Deus cobrando isso ao povo dele. Seja tempo, seja lá o que for. Quantos estão entendendo? E aí ele vai falando, com maldição sois o quê? Amaldiçoado, porque estão tirando de mim o que tem que ser dado para mim. Existe algo que eu, Agnaldo Meneguzzi de Moraes, tenho que dar a Deus. Existe algo que você, diz aí para o seu irmão, que você, Fernando, tem que dar a Deus, Fernando. Existe algo, fala para o seu irmão, que você tem que dar a Deus. Aí ele vai dizer, com maldição sois amaldiçoado. Por quê? Porque está tirando algo que não era para tirar. E aí o Senhor me trouxe, né? Que tudo que o homem tira das mãos de Deus, que não deveria ser tirado, se abre uma brecha para maldição. Meu Deus, é forte ou não é? Ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque estão tirando, porque estão furtando, porque está tirando aquilo que é devido a mim, porque está abandonando coisas que não eram para abandonar, porque ele está falando, é exatamente disso que ele está falando. E aí tem áreas que só vão ser restauradas, só vão ser restituídas, se a gente fazer a coisa certa. Querido, tem momentos que a gente só vai avançar em Deus, presta atenção que essa também é fresquinha. Tem momentos que nós só vamos avançar em Deus se a gente renunciar a nós mesmos. Tem tempo que nós só vamos avançar em Deus se a gente deixar os nossos pensamentos. Tem hora que é preciso deixar pensamentos, porque seus pensamentos estão te afastando, estão tirando você, estão fazendo você tirar aquilo que não deveria ser tirado. Vença os seus pensamentos, vença aquilo que está tentando dominar você, que está atingindo. Hoje eu estava orando pelo coração da igreja, pelos nossos corações, os homens que estavam ali comigo, a gente orando por coração. Por isso que diz que de todas as coisas que a gente deve guardar, para guardar o coração, porque dele procede os caminhos da vida. O coração, muitas das vezes ele é muito atingido. Pessoas estão aqui dentro, mas com os corações cheios, perdão da palavra, mas isso mesmo, cheio de troço. Fala assim, tira esse troço daí, irmão. Deus é maior, poxa, tira esse troço ruim daí. Fala para ele aí, tira esse troço ruim daí, porque Deus é maior. Deus é maior do que tudo. Meu Deus, tudo que o homem tira das mãos de Deus, que não deveria ser tirado, abre uma brecha para maldição. Aí eu pergunto, onde você tem aberto uma brecha para maldição? O que você está em falta com Deus, é hora de trazer de volta. É desafiador, né? Mas é provedor. Fala para o seu irmão, é provedor. Porque ele vai declarar depois sobre provisão, sobre segurança, sobre os frutos. Ele diz que os nossos frutos não vão ficar caindo ainda antes de estar preparado para a gente colher. Ele vai falar disso depois. Ele vai dizer, vou guardar os seus celeiros, vou proteger, vou guardar vocês, vou brindar vocês. Devorador não vai entrar. E é claro, ele falando de finanças, ele falando, mas vamos parar para a gente pensar sobre essas coisas. Não é verdade? É hora de trazer de volta.
Aí versículo 10, eu não vou ficar ministrando de novo, porque eu já ministrei o 10, que quem manda trazer é o Senhor. O diabo jamais traria direções como essa, né? E o que é para estar no altar e não estar. Fala para o seu irmão, o Senhor não quer brechas, quem quer é o diabo. Onde você está em falta? É no altar? É em tudo que você precisa se separar para Deus? Em tudo que você precisa se consagrar? É nos serviços? É aqui no ministério de música, no ministério pastoral, diaconal? Onde você está em falta? Nessa casa? É numa vida que não traz mais? É num convite que não se faz? É em desistir facilmente? É estar cheio de altos e baixos, culto após culto, enfim, vem num culto que Deus falou comigo, agora sim, chegou lá no primeiro vento, parece que não falou nada. Eu, Senhor, não mudo, e essa é a causa de não sermos consumidos, as misericórdias dele, porque se ele mudasse igual a gente, estou aqui, cheio de Deus, cheguei ali fora, parece que nem ouvi nada da palavra. Se esse Deus mudasse igual a gente via um raio ali e te destruía na hora. E pastor, morreu mais um lá, e pastor morreu, e rapaz, só está morrendo irmão, só irmão, tomara que vá com o Senhor, tomara que vá com o Senhor, eu creio que até vai com o Senhor, mas a história acaba aqui. Diga assim, meu Deus, é para ter ou não ter temor, irmão? É para ter ou não ter temor? Quantos podem glorificar o nome do Senhor, o nome do Altíssimo? Onde vocês têm falta? É lá na sua família? Hoje a gente ministrou sobre tecnologia, as benécias desses aparelhos, as coisas que eles fazem, quantas filas já não precisa existir mais, quantas coisas, às vezes eu estou em falta de um texto, eu boto lá aquela palavra daquele texto, e busca muito rápido. Um dia desse eu escutei um louvor lindo, eu falei, meu Deus, queria tanto ouvir esse louvor. Eu falei, Natália, me ajuda aqui, você que saca um pouquinho de inglês. Ela nem precisou do inglês dela, em questão de menos de 10 segundos, ela pegou o celular, fez o Google reconhecer aquele trecho pequenininho que estava cantando, aí escreveu ali no inglês, já apareceu o nome do louvor, o nome do ministério, já apareceu o vídeo no YouTube, e eu liguei na hora e fiquei adorando o Senhor e glorificando o nome do Senhor. Tem benécias ou não tem? Tem coisa boa ou não tem? Mas o que a gente está falando é que tem coisas que às vezes vai tirar de Deus aquilo que não é para ser tirado, vai tirar da família o que não tem que ser tirado. Quantas pessoas, a gente falou de manhã sobre isso, com crises assim fortes, porque não tem mais um amor de alguém que deveria ter, porque está todo mundo longe, distante. Deram até um testemunho da minha mãe, acho que foi hoje de manhã, o pastor Fraga. Eu falei, caramba, até serve dentro do que a gente estava falando. Falou que um dia chegou minhas irmãs, uma das minhas irmãs, meu cunhado, e aí chegou, falou, mãezinha, que saudade, alô filha, que bom que você veio, quanto tempo? Aí meu cunhado, sogrinha, que saudade, oh, que bom que você veio, meu genro, acabou de falar isso, aí ela falou, né meu amor, que resolveu, Sidão, diáconos, para observar o tempo que eles passaram, chegou e falou, te amo, que saudade, o seu que sentou. Ela falou que parou de fazer tudo, parou de fazer comida, Fernando, parou de fazer tudo. Aí sentou também e ficou lá observando. Ela contou pra gente hoje, que foi 20 minutos, amor? Foi o quê? Mais de 1 hora. Aí de repente eles, sogrinha, o almoço já está pronto. Minha mãe, que não tem papo na língua, come o celular. É forte, né? É fortíssimo. Quem é que está tirando? Aonde você está em falta? Ainda bem que o Senhor, Ele não muda. Quem muda é a gente. E se a gente precisa mudar hoje, mudar nesses dias, é para as coisas do Senhor novamente.
é retornar às coisas do Senhor, é fazer o que temos que fazer e glorificar o nome do Senhor, amém? Essa semana eu tive um vento muito forte, nem vou contar aqui, mas foi muito forte, que tentou abalar eu e a Lucilene, fomos parar até em delegacia, até todo mundo assim, conta, não vou contar. Meu irmão, mas isso não abalou a gente no Senhor, porque eu tinha acabado de receber uma palavra, de que era para adorar o Senhor, sabe o que eu fiz? Fui adorar, fui buscar louvores de adoração, e fui adorar, ainda que a minha alma falasse, adora não, eu falei, alma, cala, porque você vai adorar o Senhor. E botei louvores e comecei, mesmo na hora que parecia que eu não queria, que não ia fluir, comecei a cantar aquele louvor, daqui a pouco a alma estava adorando, ela se aquietou, mas se eu deixasse quieta, ela ia gritar, ia reclamar e murmurar. E o que fica para a gente até fechando uma palavra poderosa que o diácono Amaral ministrou na quarta-feira, eu falei aqui, quando ele falou de algumas faltas, algumas coisas assim graves, e aí ele falou, a diferença foi que não houve reclamação, porque Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele não erra nunca, Ele tem um controle da nossa vida na palma das mãos dEle. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E aí eu, mediante essa palavra, falei, estou sendo provado daquela palavra que eu mesmo liberei quando fechei, eu falei, eu vou adorar. Então hoje aqui adorando desde cedo, estamos aqui avançando, estamos aqui felizes. Tem que encarar? Tem, mas eu encaro glorificando, eu escolhi encarar glorificando, aí eu escolhi trazer Deus para essa situação, para adorar onde Satanás declarou, ali ele não vai adorar mais, ali não tem como adorar, eu resolvi adorar. Quantos podem ficando de pé aí, glorificando o nome do Senhor e bendizendo a Ele? Aonde você está em falta, restaura no nome de Jesus Cristo, porque Deus vai te abençoar. No versículo de número 11, Ele vai declarar tempo de fartura e proteção. Ele vai declarar isso para mim e para você, no nome de Jesus. E Ele ainda vai declarar o fim da esterilidade e bons frutos. 12, terra de alegria. E no 13 ao 18, pessoas querendo desistir. Eu só vou ler o 13 e o 14, depois só o 18. Ele está falando aqui, volta. Aí ele está falando para aqueles que estavam tirando, que não estavam mais servindo a Deus com as finanças. E hoje eu declaro, não só as finanças, mas em tudo, eu preciso melhorar no serviço. E é assim que a gente vai avançando, é assim. E aí ele vai declarar assim, as vossas palavras foram agressivas para mim. Quem disse foi ele, está aqui, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti, que as suas palavras foram agressivas? Que as palavras foram agressivas contra o Senhor? O que foi? Vós tem dito que inútil é me servir. Vocês estão falando que inútil é me servir. Ele está aqui, está escrito aqui. Vós tem dito inútil é servir a Deus. Aí vamos terminar aqui. Então voltareis e vereis. Aí ele está falando das promessas dos fiéis, de tudo que ele vai fazer, porque ele é o Senhor que não muda. Aí ele está falando, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Aí ele vai falar, quanto aquele que permaneceu servindo e quanto aquele que não serve mais. Traz ou não traz temor para a gente? Traz ou não traz temor para a gente? Não, traz ou não traz temor para a gente? Amém ou não amém? Por isso que algumas coisas que às vezes eu sentia que esfriava, eu sempre tinha alguém para consolar, uma filha, hoje tenho uma esposa para falar assim, aquieta o coração, porque isso vai retornar, e vai ser ainda melhor. E você vai avançar em outras áreas. É tempo de avançar em outras áreas. Às vezes uma coisa é deixada para se avançar em outras, mas quando se diz que é inútil servir ao Senhor, e aí eu deixo essas coisas, vai ver a diferença entre aquele que serve e presta atenção, quem está falando é a palavra de Deus, amém ou não amém? Então nessa noite, já no nosso entendimento, que precisa retornar a Deus, pelo menos com o entendimento de que a palavra falou com a gente,
e depois vai ser caminhada, depois vai ser alinhamento, depois vai ser busca, depois vai ser consagração, depois vai ser aquele, mas o primeiro acerto tem que ser esse acerto meu e seu, onde eu falo, Senhor, onde estou em falta, onde entrou maldição, que o Senhor está falando para tornar a ti, porque eu vou me tornar, porque só assim, vou me tornar para vocês, porque só assim vai voltar a dar certo, vai frutificar novamente, vai ter a bênção de Deus novamente, se é no seu lar, se é no trabalho, se você fazia bem, agora não faz, não sei aonde, mas você que entende, nessa noite, que tem coisas que você precisa restaurar, restituir, para ser quebrado o espírito de maldição, para ser quebrado um monte de coisa ruim, um monte de troço ruim, que muitas das vezes está aí, e a gente às vezes precisa de uma palavra assim arrebatadora, para a gente se ligar, um choque, né? Ou continuar da mesma maneira. Aqueles que entendem que essa palavra foi para você, que você precisa melhorar em várias áreas, precisa restaurar, restituir, trazer de volta aquilo que é devido a Deus. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. Vem aqui enquanto ministério, vem mesmo, vem. Você que quer vir, vem. Você que quer vir, não dá para chamar todos, vou deixar você que sente de vir, sai do seu lugar. Você que sabe que Deus está falando com você tremendamente, não lute contra Ele, no nome de Jesus. Eu vou até apelar, pelo amor de Deus, sem Deus não dá, sem Deus não dá um verdadeiro apelo. O tema já é um apelo, sem Deus não dá. Qual a área que está faltando a Deus? Cansaço tirou Deus? Mau entendimento tirou Deus? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Toda a igreja ouve, adore. Os intercessores intercedendo, aqueles que necessitam sair dos seus lugares, saem. Cantarei, contarei as tuas